Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, tudo bem, Vitor? Como é que tu tá? Olá a todas, olá a todos. Comigo tudo tranquilo, Vitor, e contigo? Pronto para começar a semana? Cheio de pauta? Tudo certo no embalo aí, passada essa semana de frio, muito frio na semana passada, passou tempestade, passou tudo que é coisa, e agora parece que vai vir mais uma... Só não passou o Douglas no Grêmio. Só não passou o Douglas no Grêmio. Furacão. Exatamente. Mas vamos levando, tem que começar no embalo, né? E tentando botar para cima aí o futebol do Rio Grande do Sul, que na última semana mais decepcionou do que nos deu orgulho, né? Sim, foi ruim, hein? Foi ruim. O pior de todos foi o Juventude, hein? Jogando em casa, levar uma goleada pro Palmeiras. Não ter reação na frente da sua torcida foi o pior resultado que eu vi, assim, pros gaúchos. O do Juventude, eu acho que tem a ressalva que o Juventude estava com desfalques e jogou contra um time muito poderoso, né? A diferença do Palmeiras para o Juventude é uma coisa abismal, ainda que o jogo fosse no Alfredo Jaconi. Mas eu acho que dos três, assim, para mim o que mais chama atenção, tá chamando atenção, é o Grêmio, né? Que se esperava que estivesse sobrando na segundona Sim, ou pelo menos ponteando lá as primeiras posições. E nesses primeiros jogos aí tá patinando e já perdeu pontos em casa para Chapecoense e sim. agora para o Criciúma também, né? O que tu achou do título do pós-jogo? Jogo irritante. Traduziu que garanto que boa parte da torcida gremista sentiu naquele momento lá na arena, né? Sim. É Do, porque teve um lance no primeiro tempo, né, nos 38 lá com o Diego Souza, na cara do goleiro do Criciúma, daí faltou o que ele sempre diz, né, o centroavante tem que ter calma no coração, e sim, ele foi meio afobado e perdeu uma grande chance ali, o goleiro do Criciúma teve os méritos, defendeu bem ali, mas foi um gol perdido. E no finalzinho o Elias ali, né, o pessoal do outro lado lá na arena lá já comemorando o gol, e a bola, último lance, ele cabeceou para fora. E ali sim. irritou bastante a torcida. E muita gente reclamou também que o Grêmio teve muito volume de bola e não era objetivo. Concorda com isso? Concordo, é o que eu ia comentar agora, que os dois últimos jogos do Grêmio, né, contra o Ituano e contra o Criciúma, são jogos que o Grêmio até fica com a bola às vezes, mas é um time muito pouco produtivo, né? Sim, Naquele jogo contra o Ituano, foi um jogo que o Grêmio não saiu na frente sem merecer, que saiu aquele gol, acho que foi do Diego Souza, né? foi do Um a Diego zero Souza, 1 a 1 a 0 0. e o Ituano estava melhor no jogo e empatou no finalzinho, no momento que começou a achar furos na defesa do Grêmio e mereceu o empate. Foi um jogo em que o Ituano, inclusive, poderia ter ganho. E Sim, nesse, no primeiro tempo, ainda mais no primeiro tempo. Foi sim. E nesse o jogo do Criciúma, foi um jogo que o Criciúma não perdeu. Eu lembro de ter perdido um gol no primeiro tempo, acho que era no primeiro tempo, mas o Grêmio fica assim com a bola, mas é um time muito sem. Não é um time agudo, não é um time que cria, não é um time que agride, é um time que não merece as vitórias, né? que irrita, lembra bastante o Inter do ano passado, né? Tocando a bola e não chegava, não era É, objetivo. e até o Inter do Medina também, né? Sim. E o primeiro tempo ali terminou com um misto ali de vaias e aplausos, mas os aplausos foram superiores, né? E a torcida no final do segundo tempo ali, ainda mais com aquela perdida de gol do Elias ali, a torcida vaiou bastante, xingou o Romildo, teve gente ali atrás do que pediu para trocar o Roger. É, É, até o Roger, que era, de certa forma, um intocável, né? O Denis Abraão, em algumas entrevistas, sempre defendeu ele, sempre blindou o Roger, mas o sim, Grêmio está num momento que ninguém lá dentro mais está sendo imune à crítica, né? Desde direção até o departamento médico, que a gente comentou aqui, também vem sendo questionado. A verdade é que a impressão que dá é que a gestão Romildo, como um todo, ela vem dando nos últimos anos um sinal de desgaste muito forte, né?
sim. e isso se reflete no campo, eu acredito. Tu acredita que refletiu essa questão dele que estava meio dividido em alguns momentos, ia para disputar para ser governador do Rio Grande do Sul ou era presidente do Grêmio, continuava? Uhum. Tu acredita que meio que atrapalhou? Eu acho que atrapalhou, não agora que ele confirmou que fica no Grêmio. Eu acho que o que pode ter atrapalhado foi o período em que esse período em que ele demorou para se definir, sabe? E que eu, assim, eu tenho uma análise disso, assim, eu acho que eu lembro da entrevista que ele deu para confirmar que ia ficar no Grêmio, em que ele disse que ele concordou que ele errou em demorar, mas, Sim, eu acho que ficou subentendido assim que eu não acho que ele demorou para confirmar que ia ficar por falta por assim como é que eu posso explicar, porque por não por leniência, não foi isso. Eu achei que ele ficou lendo o cenário político do estado sim. para ver se ele ia ter chance ou não, sabe, de ganhar o governo. É, e Aí deixou quando um pouco o Grêmio de lado, ele parece deixou o isso. Grêmio de lado um pouco, e aí quando ele viu que isso não é informação, deixar bem Sim, claro, é leitura, minha leitura. E aí que quando ele viu que não que as pesquisas não apontavam que ele ia bem, que o Grêmio começou a apontar resultados ruins, o que reflete no cenário político, aí ele deu um cavalinho de pau, mas retornou e resolveu: "Ah, não, eu vou ficar no Grêmio até o fim, vou cumprir meu mandato e agora ele está tentando salvar o trabalho de salvar a gestão dele, né, que é ter a obrigação de, no mínimo, botar o Grêmio na primeira divisão de novo, né". sim. É que ele começou bem, né, foi campeão pelo na Libertadores, Copa do Brasil e agora tá uma melancolia, dá para dizer, né. E e amanhã contra o Glória de Vacaria é uma disputa de título. Imagina se o Grêmio perde lá na Pelo que eu li, o Grêmio inclusive vai mandar time misto, né, sim, não vai com os titulares, e eu achei estranho, né, porque normalmente os clubes aproveitam esse tipo de situação para assim criar uma cortina de fumaça, né, e até para, como é que eu posso dizer assim, para remotivar sim. o É, grupo, sabe, ter um título em meio a essa balbúrdia que tá o Grêmio, tá essa fase ruim, vai lá, consegue um título, ainda que seja um título de pouca expressão, mas que ajuda, assim, a dar uma limpada no ambiente, assim, aquela uma renovada, sabe. Eu acho que o Grêmio sim. deveria aproveitar essa oportunidade para ganhar esse título, sabe, para É, eu achei errado também, continuo achando errado, porque como tu falou, era o momento de aproveitar, botar a equipe titular, porque só vai jogar só dia 29 de novo, vai ter um vai ter um bom longo período aí para sim, pra descansar, e é um momento para não perder o ritmo também da equipe principal, né. E sim. a e as nuvens estão carregadas então na arena, né. Então, tempo nublado, o Iaquecã não saiu da arena ainda. Não saiu da arena, bem lembrado. É, Sim, porque quando falaste no começo do programa ali, era para o Grêmio estar no mínimo entre os 4, né, dando tranquilidade. sim. E a Lembrando que para quem não sabe do que a gente está falando, o Grêmio enfrenta o Glória amanhã, às 7 horas da noite, no Altos da Glória e Vacaria, e o jogo vale o título da Recopa Gaúcha, que é um confronto entre o campeão gaúcho, o Grêmio, e o campeão da Copa da Federação Gaúcha de Futebol de 2021, que é o Glória. O campeão é definido em uma partida única, e se empatar, vai para os pênaltis, e o Grêmio já tem mais de um título desse campeonato, e o Glória vai em busca de mais um título inédito. é que o Glória de Vacaria, graças a esse título aí, foi para a Copa do Brasil a primeira vez, né, e eliminou o Brasil de Pelotas, e depois no segundo na segunda fase vendeu o cara, a eliminação. É um time que não dá para dizer que é fácil, ainda mais jogando em casa. Sim. Não é, com certeza, com certeza a comunidade lá da cidade vai lotar o estádio, é um atrativo, vão dar um bafo na nuca, vai ser um jogo difícil vai ter pressão, vai ter, né, todo aquele ambiente de decisão vai ser criado.
Então não vai ser, por mais que Sim. seja um time inferior, obviamente, ao Grêmio, o clima, o ambiente, assim, a situação vai criar adversidades também, não Na acho. divisão de acesso eles perderam de 3-1, daí eu acredito que eles estão focado nesse jogo contra o Grêmio, né, que vai ser um evento bem importante para a cidade, né, receber o Grêmio, disputa de título, vai ser um grande evento. Sim. Bom, e o Grêmio no momento é sexto colocado da segunda divisão, só para dar uma atualizada nesse momento, hoje é segunda-feira, com 12 pontos. O campeonato está assim, se o Grêmio embala, depois que passar pela Recopa Gaúcha, embalar 2 vitórias, eu acho que já vai para o G4, porque o Vasco, que é o quarto colocado, já tem 14 pontos. Então, por mais que o Grêmio esteja mal, ainda não está tão distanciado das primeiras posições, não é se tu analisa os números frios, tu vê que a situação não é tão ruim quanto parece. Sim, Mas o que assusta mais é o rendimento do Grêmio, né? do Grêmio, isso daí o desempenho principalmente dentro de casa, a torcida tá comparecendo, frio, estava muito frio no jogo contra o Criciúma, e a torcida compareceu, como nos jogos anteriores, teve acima de 20.000 torcedores, e Sim, contra o Ituano lá também, daí como falaste antes, foi o Grêmio escapou, né, da derrota. O Breno, me lembro do Breno defendendo lá no primeiro tempo, salvando o Grêmio. Mas a tabela tá meio parecido com a tabela da Série A, né. Série A, exatamente. O Inter, por exemplo, o Inter é 11º da Série A com 10 pontos, mas o líder do campeonato, o Corinthians, tem 14. E daí, Sim, entre o Corinthians, que tem 14, e o Inter, que tem 10, os 8 clubes entre os dois têm. Se o Inter ganha um jogo, já tem pontuação de G4, porque o sim. quarto colocado, o Atlético Mineiro, tem 12 pontos. Esse começo tá bem Então, equilibrado as então 2 por, tabelas. então por isso que eu acho assim que a gente fica às vezes secando os adversários, aquela coisa toda, mas é muito mais eu vejo assim um movimento de olhar para dentro e Sim. buscar melhorar o rendimento. O foco é Daí no volta que a gente estava conversando antes, tudo que indica essa decisão do Romildo de ficar mais de olho na eleição atrapalhou. Como tu falou, não é informação, mas o que dá para ver o que tá vendo de quem acompanhou de fora, né. é a percepção que a gente tem de Sim, como as coisas acontecem no Grêmio. É, é, a gente não tem, obviamente, dados, mas não, a gente percebe as coisas, a gente mas analisa, né? depois do jogo, o Denis Abraão falou que o momento é ruim do Grêmio. Ele falou que se algum culpado tem, é ele, né, como dirigente, que é Sim, um o, momento ruim. o Denis chama bastante a coisa para ele, né? Sim. Nesse ponto ele não falha. Mas o Roger também falou, agradeceu lá a torcida, tudo, mas falou que ia dormir chateado com a atuação do grupo, né. Sim, e enquanto, então, mudando o assunto, enquanto o Grêmio busca aí melhor rendimento, o Roger tenta ajustar o time para retomar o rumo das vitórias, quem sabe usar esse jogo contra o Glória para trazer um novo ambiente. O Inter empatou mais uma, né? Sim, Empatou com o Cuiabá lá no Mato Grosso, e uma partida em que o Inter poupou alguns jogadores, já pensando na decisão de terça-feira, mas mesmo assim não tem como a gente negar o fato de que esse time do Mano Menezes, ainda que tenha apresentado evoluções em relação ao time do Medina, é um time que vem empatando demais, né? É um time que já sim, que é, o quarto no Brasileiro é o seguido. quarto no Brasileiro seguido. O Inter tem 10 pontos, tem só 2 vitórias no campeonato. E ainda que tu diga assim, o Inter não tá em crise, o Inter melhorou tudo, tem coisas que a gente nota assim que tem que começar a melhorar, né? Passos que o Inter tem que dar para frente para sair tanto desse ciclo de só empate, só empate, só empate, só O empate, né? ponto positivo contra o Cuiabá que teve poder para reagir, né. Ali mostrou que o jogo era para 3 pontos para o Inter. Como disse o Mano Menezes após o jogo, que o Inter perdeu 2 pontos.
Eu concordo, o Inter perdeu, era para jogo de 3 pontos para o Inter. O Inter é mais superior, tem mais time que o Cuiabá. E ali, no finalzinho ali, ficou meio bagunçado. O Alemão, o Wesley, É, o Mano empilhou atacantes e no fim eles se sim, atrapalharam no jogo, um né? acabou atrapalhando o outro ali no, No jogo do lance final, né? sim, no lance final ali. Acabou meio bagunçado. Eu, eu tô E, olhando, eu tô olhando uns dados aqui pra gente tentar captar um pouco o que aconteceu no jogo. e outra coisa que eu concordo Pode com o falar. Mano Menezes é que faltou espírito de equipe, né? Se era um time misto ou titular, cada um tinha que estudar um pouquinho, né? E não foi isso que o Moisés pensou. O Moisés estava mais atrapalhado. Tudo bem que ele foi um dos únicos jogadores a dar chute de fora, mas aquele primeiro lance lá no segundo tempo que originou o gol Uhum. do Cuiabá, Eu achei que ele foi, foi, foi meio ele infantil, né? foi infantil, né? Eu não sei se é uma questão de falta de coletividade, mas ele faltou, pô, jogador experiente, né? Acostumado com jogo Sim, importante, fazer uma falta boba daquela sem nenhuma necessidade, assim, foi mais um desnecessário, assim, totalmente inexplicável o que aconteceu. Mas eu mas dá estava para olhando, dizer, fala. mas dá para dizer que foi equipe, sim, Vitor, porque o Moisés fez uma falta boba. Daí, o que que resultou ali após a falta? A falha do Daniel. Parece que faltou concentração no Daniel. Aquela bola ali, ele não foi com tanta concentração, que aliás estava faltando concentração no primeiro tempo. Não sei se tu lembra ali que ele recebeu umas 3 bolas e as bolas passavam por baixo do pé dele. Sim, sim. Foi isso daí Lembro. que faltou no segundo tempo ali no gol ali que ele tomou. Parece que ele foi confiante demais. Sim. Aí, daí aquela palavra que a gente cita bastante aqui, né? Foco. É, focado no lance. Talvez, não sei, eu não entendo muito de barreira, mas talvez ele tenha armado a barreira errado também, porque o chute veio no meio ali dele, né? Sim. Também pode ter sido isso também. Mas eu tava vendo uns dados do jogo aqui, olhando assim, a impressão que dá é que o jogo vinha parelho, principalmente no primeiro tempo, né? E Sim, a impressão que eu tive é que o Inter deixou o Cuiabá fazer 1-0 com o Valdívia para reagir, né? E aí sim. o Inter deixou que o Inter teve uma chance no primeiro tempo, acho que com o David, né? Mas foi só isso. Aí no segundo tempo tava meio morno o jogo, lá e cá, aquela Do coisa disputada. Teve 2 lances lá que o Walter fez 2 grandes defesas, Sim, uma que o Patrick fez o porta-luz lá e o David chutou, teve foi do o goleiro do Walter fez, mas assim também o Walter fez 2 grandes defesas no segundo tempo, ou no primeiro tempo, desculpa, no sim, primeiro tempo. sim. E o Daniel salvou o Inter no final do primeiro tempo lá com o chute do Valdívia. Sim, mas é que eu quero dizer, tava um jogo igual, assim, mas assim, Sim, se tu olha o jogo, eu tô olhando aqui os dados, por exemplo, foi igual a posse de bola, o Cuiabá deu 5 chutes contra 4 do Inter, e cada um teve 2 chutes no gol, como tu disse, o Inter deu 2 chutes na goleira, provavelmente são os 2 chutes que o Walter o Walter defendeu. defendeu. O Walter defendeu. Também foi igual o número de escanteios, tudo muito parecido, né? Aí no Uhum. segundo, a impressão que eu tenho é que no segundo tempo o Inter toma o gol, aí o Mano coloca o Depena, principalmente, foi o grande Sim, o destaque, né? Depena foi o destaque. O Depena entra, ajuda o Inter a ir para frente e mudar o jogo, o Mano começa a fazer alterações para tentar recuperar o placar. E aí no segundo tempo, para ter uma ideia, que aí é o que muda a cara da estatística do jogo, o Inter vai a 69% de posse de bola, com 10 chutes no total. É que o Inter pressionou depois, após o gol ali, É, o Mano Menezes mexeu na equipe, e o Depena lembrou bastante o D'Alessandro. Entrou com vontade, fez o gol de pênalti ali, pegou a bola ali antes de ter o resultado do VAR, ele já estava com a bola embaixo do braço, falando que era ele. Xingou o alemão errou um passe fácil ali no meio de campo ali, ele teve que fazer a falta. Choramingou com o juiz, que o juiz deu só 5 minutos. Brigou com o pessoal uhum. no banco de reserva do Cuiabá ali. Só faltou levar cartão amarelo, né. Pô, dias de D'Alessandro do Depena.
Sim, ele tá se destacando, né? Tá pegando pra Mas esse tem que ter esse cara dentro de campo, né? sim. Não pode ser muito morno, né? Entrou no espírito do Bruno. O Sim. Bruno, o Bruno tá encantando a torcida com essa questão aí também, né? Ter Uhum. essa vestir a camiseta. E o Depena já viu que é assim no Inter, e o coisa que os outros, alguns que entraram agora na equipe não perceberam isso, né? Que tem que ter isso daí um pouco que a torcida gosta. Esse negócio de xingar, choramingar com o juiz ali para mostrar a indignação. Mas o que me chamou a atenção, só para concluir meu raciocínio, é que o Inter esperou o adversário fazer um gol para tomar uma atitude, sabe? Sim, Eu vou fazer um comparativo e daí, de repente, a gente até faz um gancho. Por exemplo, o Palmeiras, tu pega o Palmeiras saiu lá de São Paulo, veio pro Jacone, tava um frio desgraçado no Jacone, o Juventude tentou botar pressão nos 5 primeiros minutos e o Palmeiras teve a cabeça fria, coração quente de botar a bola no chão sim, antes dos 10 minutos. Já estava 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras foi construindo o placar, fez 3-0 com tranquilidade, ou seja, fez valer a sua superioridade. O Inter é sim, um time que, se tu pega todos os jogadores do Inter, todos seriam titulares no Cuiabá. Mesmo todos que entraram em campo, mesmo que fossem reservas do Inter, o Moisés seria titular no Cuiabá. sim. Era um jogo que, por mais que não tem desculpa, tu tem que ir lá, fazer valer a tua superioridade e sair com o placar. E o Inter é um time que tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Imensa. De chegar, por exemplo, contra um time inferior. Ah, nós somos melhores, vem aqui, dá a bola, a gente vai fazer gol em vocês, e é isso aí. Foi com essa impressão que eu fiquei. A minha crítica é só essa. E, É coisa que estava faltando no Beira-Rio, eu te compreendo. No Beira-Rio, eu me lembrando, ó, agora tu estava falando, no ano passado, o Inter levou uma pressão do Cuiabá dentro do Beira-Rio, para o Atlético Goianiense dentro do Beira-Rio, sim, e, e era coisa como tu falou, que os jogadores, esses meses que jogaram ali, começaram a partida, mas sendo reserva no Inter, tem todas as condições de ser titular no Cuiabá. Deu para entender a tua análise. E concordo contigo. Era para fazer, o Inter era para fazer a mesma coisa que o Juventude não, que o Palmeiras fez contra o Juventude. Apesar de eu achar que o Juventude está devendo bastante, porque não pode ser aquele Juventude que jogou contra o Flamengo. sim. O que eu vi é que o Juventude teve também 5 ou 6 desfalques contra o Palmeiras, né? Teve os dois que foram expulsos, o Mocerinho e o Chico Kim, e Sim. mais outros jogadores também. Tu jogar, né, desfigurado contra o Palmeiras é difícil. Jogar com os titulares já é difícil, imagina desfigurado. Mas mesmo assim, o O Juventude. problema é que onde o Eduardo Batista mais está trabalhando é mais que o Juventude está errando, né? Ele falou que ia trabalhar com a questão da defesa. O que acontece? 4 pênaltis Uhum, seguidos contra o Juventude. Bola na mão, nos minutos finais. Daí ele vai trabalhar com essa questão do Juventude, terminar os jogos com o mesmo número de jogadores que entrou em campo. O que acontece? 2 a menos. Tá dando sim, tudo ao contrário. sim, Tá dando tudo ao contrário no Juventude. sim. E um dos gols do Palmeiras, inclusive, foi de. Aliás, foram 2 gols de bola cruzada, né? O segundo gol do Palmeiras foi um escanteio, que a bola ficou pingando na área até Sim, que chegar no gol. o goleiro, para Deu mim, um o goleiro soco, saiu mal, hein. Tava deu um soco nada a tava todo ver ali. enrolado com uma manta no pescoço lá. Até no segundo tempo ele não voltou, né. Sim. E o terceiro gol foi um cruzamento do menino, que a bola cruzou a área, tocou no Foster e entrou. Foi Sim. falha aérea também, né? Sim, o goleiro para mim também o goleiro nem foi na bola, deu uma de Marcelo Lomba, ficar só olhando a bola Olhando, passar. exatamente. Bom, fazer o servicinho do Inter Ma aqui rapidinho. diga qual o Não, serviço é só para concluir, de Inter, acho que foi tudo, né? Eu acho que também não, tem essa. Também mas tem eu essa. tenho uma pergunta para ti para fazer do Inter, Pode fazer. já que tu não fez para mim, eu vou fazer para ti. Hum. Tá na hora do Kehler ser testado no Inter? Olha, o Daniel falhou algumas vezes, né? Eu acho que podia pegar um jogo aí que. O problema é que agora tá.
com a temporada no meio, né? Não testaram no gauchão, não deram nenhuma chance do gauchão. Agora, qualquer jogo que tu fizer isso é arriscado. Mas o Daniel compromete alguns jogos. Eu não, é que Sim, assim, eu não sou nem muito 8 nem muito 80. Tem gente que endeusa, tem gente que bota lá embaixo. Eu acho o Daniel um goleiro que já salvou o Inter em alguns jogos. Tem vários jogos assim sim, que o Inter saiu com bom resultado e que isso se deu por causa de intervenções do Daniel. O Daniel salvou sim. o Inter algumas vezes, mas é verdade que ele falhou contra o Globo, naquele gol do Globo, e falhou ontem. Então, E então é eu testaria. Respondendo a pergunta sem rodeios, eu acho que eu queria ver, pegava um jogo do brasileiro que não fosse tão difícil assim, e colocaria o Kehler para ver como ele se comporta. Eu é faria isso. porque aqueles 3 lances no primeiro tempo, bola recuada para ele devagar, ele deixar a bola passar por baixo dos pés é sinal de desatenção, né. Sim. Então, eu também concordo contigo, o Mano Menezes vai ter que testar aí, né. Vai testar, porque vai ter um jogo agora importante que tu vai dar o serviço aí também, Uhum. vamos ver como é que ele vai reagir, essa eu Sim. eu eu entendi que tu ia falar do Thiago aí, agora me envolveu. Não, eu ia já que tu me perguntou, agora eu te pergunto de volta. Tu acha que o Inter tá com problema de centroavante? Sim, o alemão parece que chegou no teto, É. o outro, o Wesley Moraes lá nem não desembarcou no Inter ainda. Uhum. Não desembarcou, veio a passeio, eu falo que ele tá turistando, e contra o Cuiabá, deu pra ver lá, o que que chamou mais atenção lá nos lances lá, foi ele lá, meio que brigando com o zagueiro do Cuiabá lá, que resultou um cartão amarelo, daí depois na atrapalhada dele com o alemão, faltando comunicação entre os 2, ali mostra o distanciamento, como é que tá o ataque do Inter, né, os 2 se bolando, um chutando a bola no outro. O alemão meio que deu um carrinho nele, né? Sim. O É, o zagueiro. Thiago tem tudo pra entrar e ser titular, Ele tem tá tudo. acabando. Thiago é o Thiago Galhardo aí, que tá Sim. encerrando sua participação no Celta de Vigo do glorioso Eduardo Cudê lá, voltando da Espanha, e tem essa possibilidade aí do destino dele ser o retorno ao grupo principal do Inter. É que o Mano Menezes mexeu bastante no time, tá, sim, mas tá faltando alguém pra finalizar, né. Com raça, daí todo mundo acredita no alemão ali, e o alemão parece que chegou no teto já, era só Né? aqueles 3 gols e deu. Eu acho que é natural, sabe? Eu acho que ele é um cara jovem, assim, e às vezes eu vejo ele no jogo, ó, quando ele entra nervoso Sim, ainda, ele sabe? entra nervoso, afobado, isso daí ele vai ter que trabalhar bastante. Tu vê assim que o problema dele às vezes nem é domínio ruim, passe ruim, às vezes é tomada de decisão, que tem que estar com a cabeça fria, que nem a gente diz Mas sempre, né? mas ele tem Mas que lembrar que futebol é alegria. o cara fica. Tá fazendo uma coisa que gosta, por que que o cara vai entrar nervoso ali, brigando? Levou uma chamada do DP, né. Sim. Não, e o Wesley também ficou de cara com ele a hora que ele Sim, que perdeu aquele gol, né? era um dia pra ter ficado dormindo em casa, como a gente diz. Barbaridade. Então tá, o Inter tem terça-feira, no mesmo dia da Recopa Gaúcha. A Recopa Gaúcha é às 7 da noite do Grêmio Sim, e Glória. Aí depois desse jogo, às 9h30, tem Inter e 9 de outubro do Equador, no Beira-Rio. É o último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Para se classificar, o Inter, tentando explicar basicamente assim, o Inter tem que fazer o mesmo, no mínimo, o mesmo resultado do Guairenha, e em caso o Guairenha vença, o Inter tem que. O Inter tem um gol de saldo de vantagem para o Guairenha. é um Então, sal. o Inter tem 3 gols de saldo e o Guairenha tem 2. Então, digamos que o Inter ganhe de 1-0 e o Guairenha ganhe de 2-0 o seu jogo contra o Independente de Medellín, passa o Guairenha, porque o Guairenha teria mais gols pró, que é o segundo critério de desempate. Então o Inter provavelmente vai ter que ganhar esse jogo contra o 9 de outubro e não fazer pouco saldo, porque senão corre o risco do Guairenha
Sim, ganhar bem do Medellín e ultrapassar o Inter pelo saldo de gols. ser eliminado por saldo de gols vai ser meio que fiasquento para o Inter. Ah, sem dúvida. Não se classificar nesse grupo. E daí o cara tem que dizer, não adianta. Isso aí é herança do tempo Medina, do Medina. Não é nem culpa do Mano. sim, é culpa do Medina mesmo, porque quando falaste esses dias, o Globo lá na lanterna Sim, e o Inter foi eliminado, né? Conseguiu a façanha. sim. O Inter que pode ter o retorno para esse jogo do Tyson, que já tá treinando. Ele teve uma lesão na coxa esquerda contra o Avaí. E também pode voltar, provavelmente vai voltar o René no lugar do Moisés. Olha, eu sinceramente acho que o Inter vai se classificar. Mesmo que seja assim, ali no saldo, ali naquela coisa, naquela classificação milimétrica, mas eu acho que o Inter. Eu volto à questão da expectativa, como é que vai ser a torcida, se vai comparecer. Tudo bem que no último jogo lá no Beira-Rio era defesa civil pedindo para todo mundo ficar em casa, mas amanhã não tem previsão de nada de tempestade. Sim. Aliás, a temperatura vai estar agradável. Vamos ver como a torcida vai comparecer. Vai aparecer em peso, se vai aparecer meia dúzia de gato pingado, aí que vai estar. Ah, eu acho que vai ter um bom público. Não, eu acho, vamos fazer uma aposta de público? Quanto tu acha que vai ter? Eu acho que 22 mil. 22. É. É, eu pensei assim, no máximo 12.000. Vai. A torcida do Inter não tá ajudando. Então, Ô Vitor, hã, eu aproveitando aí, você tá com a tabela aberta aí, dá uma olhadinha aí, tu concorda com essas primeiras posições aí do Campeonato Brasileiro? como assim concordo? Se eu acho que tá os Tá times. certo? Olha, Ali o que me chama o Corinthians, eu acho que o Corinthians não está em primeiro, mas não acho que vai ser campeão. Eu acho que os times que mais hora menos hora os ricaços, os mais ricaços vão fazer valer sua superioridade. Palmeiras, Atlético Mineiro. O Flamengo não, porque o Flamengo tá meio em crise, né? Mas o Palmeiras e o Atlético Mineiro provavelmente vão ganhar notoriedade nas próximas rodadas. se terminasse hoje os 4 que iriam pra Libertadores, Corinthians, Os três grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E em quarto, o Atlético Mineiro. é, E aí, na vaga da pré-Libertadores, está o Botafogo. Ó, o Botafogo com 12 Botafogo, pontos. 12 pontos o Botafogo. Talvez a grande surpresa do campeonato está aqui. sim. E em sexto lugar, o Santos com 11 pontos. Mas é aquela coisa, eu acho que isso aqui Daí tu vê, não. daí o Inter ia ficar de fora e o Botafogo ia estar disputando a Na pré-Libertadores. pré-Libertadores. Daí Pré-Libertadores. volta a falar aqueles pontos perdidos, né, em casa contra o Cuiabá, fora de casa, é o Inter sendo o Inter. É. Olha, mas em relação ao Inter, eu sou assim, eu acho que o Inter vai melhorar. Eu acho que essa fase do Inter perdedora aí tá passando. Então tu concorda, então vai melhorar muito. Eu acho Dando que vai uma chance melhorar. para o Kehler e botando o Thiago no ataque, melhora. Olha, não sei. Mas é que, por exemplo, é que eu acho assim que, por exemplo, eu vou ser assim, a gente tem que ser coerente com o que a gente falava, né? Sim, Nos nossos programas aqui, eu sempre fui contra, por exemplo, demitir o Medina. Eu sempre dava uma sobrevida para ele, sim, mesmo ele indo mal. E eu não me escondo em relação a isso. Eu falava isso mesmo. Aí quando o Inter, ok, demitiram ele, tá, agora vamos ver se o Mano vai ajeitar. E o Mano entrou e realmente melhorou coisas em relação ao Medina. O Inter, por mais que o Inter esteja numa empatite em alguns jogos, tu nota que o Inter tá jogando melhor. sim, Aí tu analisa os jogadores. Se tu analisar quase todas as contratações que o Inter fez esse ano estão jogando e estão dando resposta, na minha opinião. Tu pega o Depena, o Wanderson, o Alan Patrick, aí sim. se junta com o Tyson e com o Edenilson. O Inter tem bons jogadores. Eu acho que o plantel do Inter é melhor que o plantel do Inter do ano passado, por exemplo. É, eu acredito ali que agora falta o Mano Menezes sim, tá realmente fazendo bom trabalho, mas daí tem que saber
se vai continuar com o Wesley, se o alemão vai ficar nessa ou vai. São algumas peças, né, que o Mano Menezes vai ter que decidir se vai manter no grupo ou não, para dar chances, porque tem jogadores da base também para dar oportunidade, para poder crescer, né. O O Vitão também, Estevão, o Vitão foi muito bem, aí sobe o sim, Estevão. Eu acho que o Inter tá num. Eu acho que é. Claro, as coisas têm que acontecer no campo. sim. Mas eu acho que tem vários indícios de que as coisas podem ir bem pro Inter, porque o Mano é um bom técnico e o Inter tem bons jogadores agora. E eu acho assim que a vinda do Paulo Autuori também aparentemente ajudou Sim. ali dentro. Parece que o clima interno do Inter tá melhor. Então eu quero crer que as coisas vão ir bem daqui para frente. E vamos ver agora também quais os caminhos do Grêmio também, né, qual vai ser o caminho do Grêmio. Falando isso daí, tudo vai passar por amanhã também, acredito. Sim. Mas eu acho que o Roger tá blindado. Eu acho que o Roger não corre risco de demissão. E nem Mas deveria, sim, já antecipando, eu sou contra demitir o Roger. Eu acho ele um bom técnico e eu acho que pro Grêmio mudar de treinador agora só pioraria as coisas. Não acho que nem o seja. Renato Gaúcho mudaria? Olha, boa pergunta, Ah, te mas. coloquei contra a parede agora, hein, cara. Mas. Porque nos Eu, eu, bastidores eu, estão falando, pedindo a volta já do Renato Gaúcho. mas eu acho. É que assim, tem a teoria e a prática, né? Vou te dar um exemplo, assim. Se tu me bota sentado numa mesa de bar para conversar com o Roger sobre futebol e depois numa mesa de bar para conversar com o Renato sobre futebol, eu vou concordar mais com o Roger do que com o Renato. Ou seja, eu concordo mais com o que o Roger pensa do que com o que o Renato pensa. Sim. Só que na prática, às vezes, as coisas acontecem diferentes, né? O cara. É que a questão que o Renato Gaúcho deu uma entrevista, acho que foi uns 2 meses, 1 mês, que ele falou que sabia o que estava acontecendo no Grêmio, né, Uhum. na questão política mesmo. Ele sabe o que está acontecendo no Grêmio. Já o Roger já embarcou lá na arena, pegando toda essa turbulência, né, ainda pegou esse período aí da decisão do Romildo, se ia para eleição ou não, pegou tudo isso. Daí o Roger meio que chegou de bombeiro. É. Não, é que o Renato, eu acho que é aquela coisa, é aquela situação do cara se bancar com o nome também, né? Porque o Sim, Roger, porque o Roger, porque eu duvido muito que tu vai, digamos que o Renato, primeiro que o Renato assume como treinador, nenhum jogador vai se meter a besta com ele, sim, porque ele é o Renato, independente do que ele sim, pensa, ele é o Renato. Ele é o Renato ao mesmo tempo blindaria a direção porque ele é o Renato, ou seja, ele vira. Porque o Renato ele sempre foi muito da entrevista, de falar de sim. frente com o repórter. Então, então ele seria um nome perfeito assim para acalmar os ânimos da relação com o externo, sabe? E E o 2 guris que iam crescer bastante com o Renato é o Biel, que vem jogando bastante, e o Elias ia ser mais concentrado, né. Tá faltando o Roger dar um toque nos guris. é, eu acho que o Roger, não sei, eu achei que o Roger fez o Biel jogar bem. Eu acho que não acho que eu acho que o Roger é um dos responsáveis pelo Biel ter Sim, despontado. E eu acho que só o Elias, é tipo assim, é uma coisa que é mais uma percepção minha. É que assim, tu não vai botar o Diego Souza no banco, né? O Diego Souza é titular absoluto do Grêmio. Mas eu gosto mais de ver o Elias de centroavante, onde ele foi artilheiro quase do Gauchão, do que aberto na ponta. Eu acho que aberto na ponta tu perde muito do Elias. E aí, só que como tem que jogar o Diego Souza, que não tem como sair, o Elias acaba deslocado. Aí, realmente, se tu vai botar o Elias de ponta, de repente bota outro jogador, se é pra botar o Elias ali. tá aí já perguntando essa questão de mudança aí e no Juventude, o que tu acredita que tem que fazer? Eu na mudança de técnico, já eu digo claro, assim. Eu acho que o Eduardo, eu realmente, é aquela situação, não tá, aparentemente não tá dando certo, mas é que, assim, eu não conheço tão bem os meandros do Juventude, mas eu acho que o Juventude errou desde o início da temporada, né?
Não é agora, né? Não foi só o técnico, né? Essa mudança toda que teve de plantel e Sim. foi muito brusco, né? Daí fica difícil tu organizar as melancias com a. Tem aquele ditado, né? Que as melancias se ajeitam na carroça com elas em movimento, não sei o quê. Sim, mas Eu não sei se pro futebol isso serve. sim, mas é o jogador chegaram 14 jogadores. Quem tinha que ter trabalhado com eles desde o início e fazer um laboratório era o Jair Ventura, né. Sim. Daí foi mandado embora, daí o interino lá conseguiu uma reação no Campeonato Gaúcho, que o Juventude estava quase caindo, daí colocaram o Eduardo Batista, que não está conseguindo, tudo que ele pensa está dando o contrário, e ele sempre com a mesma entrevista coletiva mesmo, que o Juventude está sempre mais perto de ganhar do que perder, e os Uhum. resultados não são não são esses, tá aí na tabela lá, tá brigando, vai brigar para não cair. Eu acredito bastante que o Juventude vai ter que mudar de uma vez. Assim como Uhum. foi rápido para demitir o Jair Ventura, tem que ser rápido para mudar de técnico logo. Coloca o técnico interino, se foi bem, tirou salvou o Juventude de não cair no gauchão, conhece bem os jogadores. Uhum. Não, eu não acho essa ideia ruim. Eu acho que pode ser uma salvação, sim. Ou o Mas próprio é, Lisca, eu acho que o Lisca seria um ótimo nome para Juventude. Agora que tu falou, eu fiquei pensando, o aí já dá Lisca, para botar até na manchete, o Lisca tem que voltar para o Juventude. né? Lisca doido no Juventude. O Lisca doido no Juventude. Para enlouquecer a torcida. Sim, que tá. O que que era o Palmeiras também jogando fora de casa com em frente ao enfrentando o Juventude, parecia que estava mais em casa do que o Sim. Juventude. Ah, mas daí entra também, eu vou ponderar que é o Palmeiras e eles sabem fazer isso, né? Eles são muito bons. Que time bom. Aquele aquele Scarpa, que joga aquele cara, tchê. Que joga aquele. Tomou conta do meio de campo, teve 3, 4 chutes, bateu aquela falta que o César teve que fazer uma defesaça. E é um time que chuta de fora da área também, né. É, deu uns 3 ou 4. O Scarpa deu uns 2 chutes de fora da área e mais a falta que ele bateu. E é um time muito rápido, assim, não perde tempo com a bola. Impressionante, cara. Aí Sim, fica vai pra difícil. cima. Fica difícil criticar o Juventude nesse jogo, porque o Palmeiras é fora de série no Brasil hoje, né? Se o Palmeiras vai vir jogar com o Inter aqui, a gente vai. Não tô dizendo que o Inter vai tomar 3-0, mas a chance do Inter ganhar. Já não Não, não teve esse teve jogo ainda. ainda. Não Não, teve ainda ainda. não. Não, mas o Juventude eu digo Provavelmente, no geral que tá na tabela tá dando, sim. e Mas, digo no geral isso, porque o Juventude vai ter que mudar logo. sim. E tu concorda também com o Lisca ainda? Bah, Lisca se for, doido. eu acho que se for, eu gosto do Lisca. Eu acho ele tem essa coisa, É personalidade, é um cara e irreverente, é um vibra com a cara torcida que também. vibra, ele é um ótimo, deve ser, eu com certeza prefiro ele que o Eduardo Batista, sem dúvida. É que eu vou confessar pra ti que eu não gosto de técnico paradão. Pra mim Não, é aquele técnico que o time fez um gol, não comemora, para ou mim o técnico ele tem que estar conectado com o que está acontecendo no jogo. E isso sim, envolve a emoção do jogo, né? sim, ele é o sentimento ali é a emoção do time ali, É né. o termômetro, né? É o Sim, termômetro. E não é só racional, né? É, tem que saber ver o que o anímico do jogo tá passando, né? sim. É isso daí a questão também tô achando o Roger muito quieto na questão disso. Uhum, Ele fica às vezes algum lance, assim, o cara acompanhando ele fica parado, parece que tá longe, sim. tá faltando um pouquinho também disso. O torcedor colorado também já lembra um pouco do Medina, né, a questão, ficar paradão, O Medina era bem sem reação, né? sem reação. Não, e até nas entrevistas, assim, nas Sim. entrevistas ele ia falar, ele olhava com aquela cara assim pro entrevistador, assim. É, eu acredito, assim, Hum. tá faltando agora cada vez mais concordo contigo, tá faltando o Lisca doido, né, Não, pra não, dar uma animada, né. pra dar uma animada na galera aí. Mas E aí, é Vitor, isso. tem algum destaque a mais?
Eu ia fazer um giro rápido da série C e D pra gente dar uma situada como é que estão os gaúchos. O que que tu acha? Vamos, hoje tem o Ipiranga contra o Remo, né? Hoje tem Ipiranga e Remo às 8 horas da noite no Colosso da Lagoa. O Ipiranga é 13º atualmente com 9 pontos, É, mas se time. vencer, se vencer, se vencer vai, como tem um jogo a menos, né? Vai a 12 pontos e já chega na oitava colocação junto com daí na série C, o Botafogo, o Ferroviário, o Paysandu, o Figueirense e o Manaus têm 12 pontos. Então, se o Ipiranga vence, ele encosta nesse grupo e fica a 3 pontos da liderança, que atualmente é do Mirassol. E ele tá com um jogo a menos, né? Sim, sim, justamente. Ele Com, joga hoje, aí ele iguala os 7 jogos de todo mundo e sim. fica no pelotão de frente. É, mas o Ipiranga é um que o time tá devendo, né? Era um dos favoritos. Você lembra que a gente falava lá no Campeonato Gaúcho, pela campanha que o Ipiranga estava fazendo no Campeonato Gaúcho deste ano, para fora do estado aqui, era um dos candidatos. Não era só nós comentando, os outros jornalistas de outros estados também comentando que o Ipiranga era um forte candidato para estar brigando para subir, né? Sim, sim. Ele era bem lembrado, né? É, Durante. e eu acho que talvez tenha dado até em função da boa campanha do time no Gauchão, tenha dado uma desmanchada, né? Por exemplo, esse dia eu vi um jogo o Falcão, que era do Ipiranga, tá no Bahia, né? Eu Eu vi um jogo, não. Agora eu fico te devendo essa informação. eu vou pesquisar aqui para não ficar sem informação. Mas, deu Vai- uma desmanchada, mas ele pegou também jogadores que foram destaque, tipo os jogadores do Novo Hamburgo, por exemplo, pegou, ele reforçou, e assim Sim, mesmo, e assim mesmo continuou sendo um dos favoritos. sim. E o São E José tá com 9 pontos. o São José joga bem em casa e tá faltando jogar bem fora de casa, né? O gramado que castiga, hein? Esse dia vendo o jogo do São José jogando em casa. Tá, só para desculpa, Vitor, é só porque para não deixar essa informação, o Lucas Falcão, que Não, era do Avaí, foi emprestado para o Ipiranga nesse início de temporada e agora foi para o Bahia. foi um dos destaques do Campeonato Gaúcho. E o E aí, primeiro turno do campeonato da Série C é só um turno diferente do campeonato da Série A e B, né? Que é turno retorno, é só um turno, aí depois se classificam os 8 primeiros. sim. E aí quem tá a risco mesmo é o Brasil, né? Brasil de Pelotas, o Chavante. Décimo sétimo com 6 pontos apenas, vem de uma derrota pro Figueirense no É sábado, o dentro de Chavante casa. dentro de casa. O Brasil de Pelotas é outro que montou um time, além dos 11 jogadores, pegou mais gente para ficar forte, para subir para a Série B nesse ano ainda, e não está convencendo, né? Tá com mais risco de cair para a Série D do que subir para a Série B. Sim. O futebol gaúcho perdeu chance de perder mais um representante aí, um representante de tradição, né? É, é uma pena. Mas o São José que eu brinquei ali é um time que só tá faltando jogar fora de casa, bem, porque dentro de casa ali com a ajuda do campo, não vou negar isso que dá para é claro que aquele gramado lá que eu acho horrível. O São José tá aproveitando, mas tá faltando jogar bem fora de casa. É, E é, acredito se subir para a Série B tem que arrumar aquele campo, hein, que tá sendo vergonhoso. eu tô vendo aqui, eu acho que o São José não ganhou nenhuma fora de casa ainda. Não ganhou nenhuma fora de Tá, casa ainda. as vitórias tudo dentro de casa. Vou Aquele dar uma, gramado lá que parece mais borracha, tá parecendo mais borracha do fazer uma, que. ó, na primeira rodada, perdeu fora de casa pro Botafogo da Paraíba. Na segunda rodada, ganhou em casa, ganhou em casa. Na terceira rodada, empatou fora com o Remo. Na quarta rodada, empatou em casa com o Brasil. Na quinta rodada, perdeu fora, perdeu fora.
Na sexta rodada, ganhou em casa do Paysandu. Sim, eu vi esse jogo E aí. na sétima rodada, empatou fora. Não ganhou nenhuma fora. Contra o Paysandu ali, o Paysandu foi um time que realmente foi prejudicado pelo gramado, ficou claro isso, e o São José fez 2 gols de pênalti. Conseguiu ali, eu olhava o gramado ali pensando ali, esse São José é um time bacana de se acompanhar, mas tem que arrumar esse gramado, é um que o campeonato é campeonato nacional, a imagem vai para fora do estado, né. Sim. Não, e a perda desportiva, Sim, daí porque eu imagino assim, ó, as, é ruim pro adversário que vai enfrentar eles lá, que não tá acostumado. Mas sim, também é ruim para eles quando eles vão jogar fora e não tem esse gramado. sim. Então fica disparelho para eles também, né? Porque São José É, também não é só pro adversário. e nesse jogo aí que eu acompanhei, teve 4 jogadores que saíram com lesão por causa do gramado. Sim. É, É isso um seguido dá o tem existe adaptações para isso hoje em dia, né? Times que sim. usam gramado misto e tal. Tem que ver isso aí. É, eles tinham que pegar, que a gente já falou aqui, conversar com o pessoal do Palmeiras, conversar com o pessoal do Atlético Paranaense, fazer uma análise para poder mudar ali, não digamos que precisa colocar o mesmo gramado que o Palmeiras, o Atlético Paranaense colocaram, mas conversar com eles para saber onde ir, ajeitar, arrumar, porque tá feio, né. Não tem Sim, mais o verde, é mais aquelas borracha preta lá no para quem olha da TV, sim, né. verdade. E esse balanço aí, ó. E agora temos só para concluir daí a série D. Os gaúchos estão todos no grupo 8. Nessa rodada agora que é do fim de semana, o Caxias ganhou de 3-1 do Marcílio Dias, né, do Marcílio Dias. O Aimoré tomou uma goleada para o Azures de 3-0 fora de casa. E o São Luís ganhou de 3-1 do Próspera por 3-2 no 19 de outubro em Juí. É o São Luís. Nesse momento, dos gaúchos estariam classificados para a próxima fase da Série D o Caxias e o Aimoré. O Caxias está em terceiro e o Aimoré em quarto. O Caxias com 10 pontos, o Aimoré com 9 pontos. E o Cascavel lidera o grupo isolado, com a classificação praticamente encaminhada, com 14 pontos. É, Esse é falta o. o Caxias aí, né, o Caxias faz anos que tá na série D e não consegue Sim, é, sair dessa divisão. sim. O E São Luís eu achei que seria melhor também, o Aimoré estava confiante, mas estão negando fogo, tá não, mas difícil. O São Luís até venceu agora, né? É, o problema é que vence uma, daí perde duas, E assim vai, né? e vai indo. Que nem o São José, ganha em casa, ou empata em casa por causa do gramado, joga aí fora, não consegue. Assim vai indo. Sim. Bom, mas é isso então. Fizemos o giro, falamos da dupla Grenal, do Juventude. Mais algum assunto, Vitor? Não tenho mais, eu continuo com esse destaque aí, Romildo. Nossa decisão atrapalhou o Grêmio bastante no andamento do campeonato da Série B. O Inter tem que entrar mais, como o Mano Menezes falou, com cara de equipe, concentrado, focado, e o Kehler merece uma oportunidade. E o Juventude tem que ser o Lisca doido para salvar o Juventude. Bom, eu vou então acompanhar teus destaques. Vou dizer para o Inter entrar com tudo aí contra o 9 de outubro na terça-feira, não deixar escapar essa classificação que é obrigação do Inter, que vai colocar o Inter numa condição muito boa de ganhar essa competição continental, um torneio tipo de torneio que não vem para o Inter há muito tempo. Vou desejar que o Roger acerte o time, deixe ele mais agudo. Olha o exemplo do jogo contra o Cruzeiro, em que o Cruzeiro mostrou um estilo de jogo completamente diferente, sem tanta retenção de bola, um time mais dinâmico, que se livrava mais da bola, e mesmo assim tinha muito volume. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho do Grêmio, mais transpiração, sabe, mais ânimo. E o Juventude realmente, para repensar o comando técnico. E eu achei essa a grande ideia do programa hoje, pensar em Lisca doido
no Juventude pro restante do campeonato e Tá bom. desejar aí para os gaúchos que estão disputando as outras séries bons jogos e que o cenário mude daqui para frente. E que tenha 22 mil torcedores amanhã, nessa terça-feira no Beira-Rio, né? Ó, eu acho possível. Terça-feira, perto da meia-noite. Vamos. Frio. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Do futebol tudo é possível. Tudo é possível. Ai. Bom, mas é isso então. Essa foi mais uma edição do Futebol Agora, o programa de debate esportivo do portal Agora RS. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e dizemos aqui que nós não estamos apenas no futebol, nós cobrimos outras áreas onde surgem informações, tanto da política, da economia, do tempo, do trânsito, do cotidiano dos gaúchos. Tudo que nos diz respeito está veiculado por nós no portal Agora RS e sempre de maneira gratuita. Nós estamos também nas redes sociais, né? O Vitor é muito ativo no Twitter. Qual é o teu Twitter, Vitor? É Vitor_A Pereira. E o teu? Diga aí, tio. O meu é @Victor Caprioli. Eu sou mais um observador, mas volta e meia dou meus pitacos lá. É mas isso. É bom, é bem um lugar democrático. É, trocar ideias. Às vezes tem uns que se passam, né? Mas na medida do possível é bom ter bons diálogos ali. Mas agradecemos mais uma vez a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a semana que vem. Até mais, pessoal. Um abraço.